tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos estiver a ouvir. Retomamos o Pensar Política. Hoje iremos dedicar o nosso tempo à discussão da problemática à volta da saúde. A saúde nas suas várias vertentes, em termos económicos, em termos políticos, que tem a ver com a sua própria sustentabilidade, não com questões técnicas, porque essas nós não temos argumentos para falar, porque não somos da matéria, e também falar da relação da saúde enquanto Sistema Nacional de Saúde e da própria saúde enquanto sistema privado de saúde e as suas interligações. É evidente que a saúde privada surgiu enquanto complementaridade da saúde pública, porque ao Estado compete-lhe assegurar que os seus cidadãos tenham acesso à saúde. A saúde no setor privado veio porque o Estado não poderia assegurar integralmente o tratamento de todos os cidadãos e a privada veio ser complementar a esse, ou veio ocupar o espaço que o Estado deixava vazio. Essa é uma discussão que vamos ter a seguir. Eu tenho comigo o Dr. Horácio Cunha, que nos últimos anos tem-se dedicado ao estudo bastante intenso e bastante alicerçado em dados concretos, a questão para além da questão há várias questões económicas, em particular a saúde. A saúde é hoje um dos grandes consumidores dos recursos do país e por isso merece uma atenção muito especial. Horácio, como é que tu vês hoje a saúde enquanto dimensão económica no nosso país, sendo certo que Portugal tem uma relação do consumo, dos gastos na saúde com o PIB, não é dos mais baixos, mas relativamente aos países considerados do primeiro mundo, tem uma relação muito baixa. E tem uma qualidade de serviço que toda a gente considera mais ou menos bom. Aliás, o próprio relatório, o último relatório que saiu, considerava que Portugal estaria no 13º lugar da qualidade do serviço prestado à comunidade. Enquanto outros países, nomeadamente os Estados Unidos, que têm um consumo e não têm Serviço Nacional de Saúde, têm um consumo, as pessoas dos Estados Unidos da América, os americanos, gastam muito dinheiro com a saúde e não têm uma qualidade de saúde tão grande quanto Portugal. Como é que tu vês isto tudo? E eu sei que tu tens estudado muito esta questão e gostaria de te ouvir, porque nós às vezes temos funcionado um bocado como palpites e tu não tens de palpites, tu não jogas os palpites, tu jogas com a realidade dos números. Aliás, os economistas são assim, devem ser assim. A palavra é tua. Em primeiro lugar, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de transmitir um ponto de vista alicerçado numa base real. No entanto, é, um ponto de vista, mas alicerçado, como ponto de repetir, na razão. A saúde, como acabaste de dizer muito bem, é um tema muito vasto, isto tem uma visão holística e, por conseguinte, ela pode ser apreciada sobre diferentes ângulos. Claro que vamos centrar-nos mais na sua sustentabilidade, quer económica, quer financeira, mas podemos referir que ela não se consubstancia nisso. Há outras, áreas em que eu pessoalmente não tenho conhecimentos para ver a qualidade, a não ser como simples cidadão, e outras funções. Nomeadamente, portanto, a saúde costuma ser, portanto, um fator fundamental de bem-estar, quer nas crianças, porque, se elas forem portadoras de uma boa evolução, serão jovens e serão adultos saudáveis e terão um envelhecimento felizes
E o que isso vai fazer com que a produtividade de um país, porque quanto menos dinheiro gastar em saúde, quer dizer que maior eficácia na sua produtividade empresarial e maior grau de produção para o país. Portanto, o nível de bem-estar não é só uma questão de gasto, é uma questão das pessoas possuírem, além da felicidade, que possam realmente usufruir, quer para si, quer para os seus familiares. Portanto, este aspecto do bem-estar. Depois está um outro aspecto que é os direitos humanos. A saúde foi classificada em 1948 por Declaração Universal de Direitos Humanos como um direito básico. Portanto, que foi mais tarde, em 1978, em uma data que preconizou, portanto, que o direito à saúde era um direito fundamental, sem distinção de raça, nem religião, nem crença política, nem condição económica e social. E este foi um grande passo, digamos, de levar à prática a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Há um outro ponto de vista, que é um terceiro pilar, que é a questão dos direitos de cidadania. A saúde não deverá ser agrupada em termos de privilégios de classes, ou política, ou corporativa, ou grupos de pressão, ou plutocracia hereditária, ou mercados elaborados e não concorrenciais. Portanto, a saúde é um direito de cidadania e não digamos, portanto, qualquer tipo de grupos que acabei, digamos, de manifestar. Depois há uma dimensão económica e, portanto, aqui entramos um bocado na parte que não se poderá aprofundar muito mais. Na dimensão económica, normalmente costuma-se medir por dois vetores. É os gastos por pessoa e também os gastos em função do produto interno do país. Há algumas referências para, digamos, porque os números de facto dão-nos um sinónimo de grandeza. Já manifestei isto aqui há alguns conversas contigo, que os números, portanto, dão-nos, portanto, uma aflição, digamos, que são importantes. É importante porque realmente uma pessoa tem que fazer uma certa comparação. Deixa-me partir uma questão. O que se verifica, e estamos na dimensão económica, não será haver uns lobbies, hoje instalados, nomeadamente ao nível da comunicação social, quando referem constantemente estas questões problemáticas na saúde, não haverá ali qualquer intuito no sentido de nós sermos cada vez mais consumidores dos atos médicos, dos atos de saúde? Eu gostaria... E quer dizer, que nos leva a um momento... É verdade que tu estavas a dizer uma coisa que é importante, é que Portugal, apesar de tudo, também somos um país pobre, não é? Que tem um nível de consumo per capita dos mais baixos não direi do mundo, mas da Europa e dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, nós temos um consumo per capita muito relativamente baixo quando comparado com esses países. Ao nível da saúde? Ao nível da saúde. Bem, Portugal gasta 2.689 dólares por per capita, não é? Ao contrário, portanto, gasta, portanto, sensivelmente, portanto, 9,5 em função do PIB. Ao contrário, portanto, da Dinamarca, gasta 10. Eu fui buscar estes países porque certamente tem uma semelhança populacional connosco, mas podemos ver os Estados Unidos, e é isso que devemos referir. Portanto, a Dinamarca gasta 4.782 por pessoa, a Finlândia gasta 3.701, a Noruega gasta 6.346 por pessoa, e os Estados Unidos, portanto, a Suécia que tem o mesmo número de pessoas, gasta 5.218 e 11,7% do PIB. Os Estados Unidos, que é o caso particular do Eurómetro, gasta exatamente quase o dobro. Os Estados Unidos gastam, portanto, 9.400, ou seja, em termos médios, à volta de 8 mil dólares por pessoa. Enquanto os países envolvidos gastam de 3 a 4 mil dólares e os Estados Unidos gastam 18% do PIB. Enquanto que estes países que acabei de manifestar, não passam, digamos, dos 12%. Quer dizer que o privado não vai trazer a solução para o país, para a solução do problema da saúde. Lá iremos daqui um bocadinho, mas que podemos adiantar. Quer dizer, a saúde pública fica na Dinamarca por 84%, 85%, na Noruega 85%, na Suécia 85%, e, portanto, a contribuição, e em Portugal fica por 64%, ou seja, o contributo do Estado
para, portanto, a saúde é praticamente 20% menos. Aliás, Portugal tem o maior... Por isso é que se calhar nós vamos aumentar. O maior desembolso pessoal é em Portugal com 35%, ao contrário, portanto, da Dinamarca com 15%, da Finlândia com 24%, portanto, e da Noruega com 14%. Quer dizer, ou seja, a questão que se pode, digamos, pôr é que realmente Portugal, e há aqui uma questão, quando se fala do PIB, é que se porventura há aqui um dado muito importante que tem a ver com outras variáveis, outras relações, é que se Portugal se puser o que a Suécia gasta com a saúde em cima do PIB português, estamos a falar à volta de 30%. Mas se fizermos ao contrário, ou seja, aquilo que Portugal gasta com a saúde em cima do PIB sueco, gasta 3%. Ou seja, atenção que esta questão, portanto, há uma variável que não engana, é, portanto, por pessoa. Esta aqui está correlacionada com a questão da produção de um país. E, portanto, isto é muito importante, digamos, perceber. No entanto, podemos retirar daqui uma ilação. A saúde dos países envolvidos é entre 3 a 4 mil pessoas, 3 mil a 4 mil dólares, e Portugal gasta cerca de 9%, e gastam, portanto, entre 9,5% a 11,5%. Ao contrário dos Estados Unidos, que gasta, portanto, 18% do PIB, que estamos a falar de 11,12 para 18, e estamos a falar de 4 mil para 8 mil, estamos a falar do dobro. O que é que se pode extrair daqui? De facto, quer dizer, a saúde nos Estados Unidos é privada, e ela é boa, mas não é para todos. Porque, de facto, o Obamacare realmente fica cerca de 30 milhões. Muito melhor que as outras. Será que nós no Portugal não terá um nível em termos... nós às vezes temos a mania de desvalorizar um pouco aquilo que é produto português. E quer dizer, tudo lá fora, e por exemplo, nomeadamente nos Estados Unidos da América, muitos dos grandes técnicos portugueses vão para os Estados Unidos da América. Claro, são reclamados pelos Estados Unidos da América. Há nossos médicos que são operadores na área do transplante e na área das grandes operações dos ventas que são reclamados pelos Estados Unidos da América. E eles lá vão cobrar aquilo que não cobram cá. A questão que se põe é, quer dizer, assim, comparando que isto aqui vai, digamos... Eu só falo em termos de qualidade de serviço. Pois nós temos uma excelente qualidade de serviço. A saúde nos Estados Unidos, na minha opinião, é esta. É uma saúde, por aquilo que realmente dizem, muitíssimo boa, mas muitíssimo cara que nos está a verificar. Isso é exato. E não é para toda a gente. A questão está aqui. A questão é que ela, portanto, a saúde é fundamentalmente privada, fica por 18% do PIB. Aliás, portanto, é digamos, um setor mais, digamos, mais preponderante é exatamente o setor da saúde nos Estados Unidos. Simplesmente, como volto a repetir, ela é boa, mas fica por 18%, que nem que eu saiba, na Noruega é boa, na Alemanha é boa, na França é boa, e gastam, portanto, o máximo de 12%. Portanto, e não gastam, portanto, 8 mil dólares. Ora bem, o que é que é? Porque a questão é esta, é que ela é francamente, portanto, ela está em cima da saúde privada, simplesmente fica. Ora bem, há aqui uma questão que é... Desculpa, havia e há um livro que é o Economista Disfarçado, que desses 18 mil euros ou dólares que estás a falar, ele dizia que só desses 8 mil euros, cerca de 30 a 40% eram custos administrativos de controle sobre aquilo de serviço que ia ser aplicado. Ou seja, esse economista americano falava nisso. Ou seja, aquilo que é o custo de saúde resultava também de estar a comportar custos administrativos de controle das seguradoras relativamente à realização de alguns exames médicos. E de alguns, por exemplo, na casa dos acidentes, eles tinham que controlar aquilo para determinar se o cartão de seguro que aquele agente tinha, com a produção de uma determinada análise, de uma determinada consulta, de uma determinada operação.
Ele dizia isto, quer dizer, 30%. Eu penso que, quer dizer, no fundo eu penso o seguinte, há aqui um pormenor que é importante. Há um economista, isto tem a ver com a assimetria de conhecimento, e foi o laureado Nobel da Economia, Kenneth Arrow, portanto, que em 1903 fez, portanto, um estudo exaustivo e, portanto, conseguiu detectar as razões porque é que, de facto, os Estados Unidos é mercado. E é perceptível, abstratamente, em qualquer produto, quando não há, portanto, um conhecimento perfeito do produto e entre comprador e vendedor, uma das partes, portanto, tende, digamos, a tirar partido dessa mesma situação. Ora bem, portanto, a pessoa quando está doente, para já não há assim muitos hospitais onde possa deslocar. Quer dizer que à partida a escolha já está, digamos, cortada, neste caso, neste bem de mérito. Depois a outra questão é que não existe conhecimentos, digamos, de quem está a adquirir a saúde, se realmente é o melhor ou o pior para aquela situação. Isto, digamos, numa... Não há uma escolha perfeita. Quer dizer, porque o mercado não é perfeito, não é? Nós não temos conhecimento para dizer assim, não, eu não preciso desse tipo de input, assim podemos chamar, não preciso digamos, de umas análises, não preciso disto, não preciso daquilo, não preciso daquilo outro. Quer dizer que, portanto, não há um conhecimento, no fundo é o que se chama uma assimetria de informação. Ou seja, quer dizer, não há, porque realmente nós, se for dito isto, aquilo ou outro, nós não podemos dizer que aquilo é o mais útil para a nossa saúde ou não, porque não temos conhecimentos. E por conseguinte, muitas das vezes não é o melhor, não é o mais indicado, outras vezes é, o certo é que não há esse conhecimento. Portanto, isso leva a que realmente portanto, a parte de quem está digamos, a dizer aquilo que nós precisamos e que no fundo depois a seguir é debitado, como obviamente que alguém paga, não é? Ou para a compra de seguros ou para... Mas aí intrinca outra coisa, é que eu, por exemplo, enquanto agente da área da saúde, mando fazer uma... Porque nós estamos tão convencidos, precisamos tanto de saúde, que vamos ao médico e se o médico mandar fazer uma bateria exames, nós fazemos hoje, amanhã e depois. Mas isso pode ser preciso, o problema... Podem, mas às vezes podem não ser. Sim, mas nós não sabemos. Mas é isso que consiste, portanto, a assimetria de informação. Claro. Quer dizer, quando o Kenneth Arrow, portanto, de facto estudou o problema de uma forma profunda, é exatamente isso. Ou seja, não é um mercado em que comprador e vendedores tenham a mesma informação. Exatamente, por isso é que se chama assimetria de informação. Portanto, e realmente isso leva a, quer dizer, se quiseres, pronto, a uma destruição, ou uma destruição. Portanto, eu pessoalmente não tenho dúvidas que realmente não haja maior grau de eficácia na afetação de recursos, quer dizer, que o setor privado tem uma afetação de recursos, se calhar mais extraordinária, mas é que, digamos, não se pode ver só pelo ângulo, digamos, se quisermos, a montante, ou seja, dos custos. Tem que se ver também pela parte dos proveitos. E, quer dizer, portanto, na parte dos proveitos, ou seja, na parte da venda, nós não podemos controlar. Na parte dos custos, eu até acredito que, de facto, muitas empresas de saúde privadas que tenham um grau de eficácia, até se calhar muito superior, em relação, portanto, às estatais. Até acredito. Mas o problema está, porque por alguma razão ela fica por 18%, por alguma razão ela fica por $8 mil. Portanto, quer dizer... Há uma questão, pá, que eu não sei se este modelo que foi testado aqui há, será, 3, 4 anos, na vigência do anterior governo, relativamente às doenças hepáticas, quando se concordou com o produtor de um determinado medicamento que só era pago em função do êxito ou não do medicamento. Acho que foi uma boa medida, acho que não sei, não tenho grandes conhecimentos, mas acho que foi uma boa medida, porque realmente... Porque era um medicamento inovador, mas era caríssimo, estamos a falar, ficava acima dos $100 mil o tratamento de um doente, sem garantias. E o que se conseguiu foi baixar para um nível que eu não sei, nunca se soube o valor
mas foi muito reduzido. Mas não foi só nesse caso, foi no caso que também era aquela no cancro do útero, portanto, que foi o Johns Hopkins, que ainda agora está também com um estudo que dentro de alguns anos poderá, com umas análises, detectar, portanto, pelo menos 7 a 8 tipos de tumores com as análises. Portanto, uma das melhores universidades a nível mundial, que é o Johns Hopkins, portanto, que realmente, portanto, tem estudos de vários anos e, portanto, depois a seguir, obviamente, que tem as patentes e, portanto... Vai-se cobrar delas, mas de facto, quer dizer, mas há aqui uma... Será que a economia se pode sobrepor a ter todos estes... Porque o Estado divorciou-se desta prática, ou seja, ser ele próprio o investigador, o grande investigador das... Não, mas peço perdão, mas não. Pelo contrário, há a ciência base. A ciência base praticamente é 90% financiada por Estado em todo o mundo. Uma coisa é a ciência aplicacional. Mas tu estás a dizer uma coisa que é verdade, mas não é a percepção que nós temos. Não, a percepção que nós temos que são as grandes empresas, nomeadamente na área da farmacêutica, que são os grandes investidores. Não, a ciência base, eu digo isso porque, mas eu digo isso porque a minha filha é cientista e, portanto, esteve numa das melhores universidades do mundo e obviamente que, quer dizer, as principais, digamos, fontes de financiamento vai no Estado. A ciência base, portanto, que é na Alemanha, está agora, ou portanto nos Estados Unidos. Uma coisa é a ciência base, outra coisa é a ciência aplicacional. Mas a ciência base, porque não se sabe o êxito ou inédito de N investigações, e portanto isso fica extremamente caro, mas são os Estados que normalmente financiam, portanto, mesmo as universidades, não financiam as universidades. Pois, olha, depois de falarmos nesta questão da dimensão económica da saúde, eu queria só uma coisa que era importante, só para esta parte aqui. É que nos Estados Unidos, ela é cara, como está a ver, quer dizer, é realmente o dobro de qualquer país, que eu saiba, a França tem uma boa saúde, Inglaterra, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, e os valores maldados que ela, portanto, é viável porque é cara, é viável porque são 300 milhões de pessoas, ou seja, tem o que nós chamamos de mercado alargado. E como tem um mercado alargado, permite que, portanto, economia de escala, tem economia de escala, portanto, mesmo com 30 ou 40 milhões que ficam de fora, estamos a falar de 260 milhões, porque no fundo estão a pagar os que têm saúde para aqueles que não têm. Ora, a faixa é muito menor, mas a faixa que está realmente a pagar e que está com boa saúde é muito largamente superior. E, portanto, ela é sustentável, ela é boa não para todos, portanto, é perfeitamente viável. É num país com 300 milhões de pessoas. É um pormenor muito importante para aquilo que uma pessoa possa vir a dizer a seguir. Olha, agora para Portugal, não sei que agora. Pois, essa é a questão central agora, é com uma crescente apetência para os consumos dos atos médicos e da saúde em Portugal, sabendo nós que Portugal não é um país rico, o Sistema Nacional de Saúde em Portugal será sustentável? Ora bem, a questão da sustentação... Será que nós podemos manter este crescimento que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos anos, hoje em que toda a gente reclama mais médicos, mais enfermeiros, mais? A questão, como no princípio se disse, digamos, a questão da saúde não se pode encarar, como disse ao princípio, só pelo âmbito económico, nem pelo âmbito financeiro. No princípio é suposto que é, portanto, um bem de mérito. Portanto, é uma questão política profunda. Está bem, mas isto não se traduz em dinheiro, não é? Porque nós já vemos quanto é que nós usamos per capita, não é? De acordo, mas pronto, nós para cá já estamos bastante longe, Sim, de qualquer forma, mas também não temos os recursos que os outros têm, não é? Óbvio. Mas a questão, digamos, de se é muito ou se é pouco, é uma questão que cai profundamente antes da questão económica, é a questão de decisões políticas e depois que se constancia na parte económica. Portanto, quer dizer, é uma questão, digamos, de se pensarmos assim, bem, se tivermos crianças saudáveis, como disse no princípio,
e que essas crianças vão ser dotadas, portanto, de uma saúde O consumo de saúde já é mais baixo. que se pode de hoje à amanhã, portanto, repercutir, portanto, porque as incapacidades e as inatividades, se calhar, ficam mais caras do que uma má saúde. E, portanto, quando um país tem, porque a saúde é tão importante, não é só ao princípio, pela parte do custo, é que as empresas, quando têm pessoas que pura e simplesmente não vão laborar, porque estão permanentemente com deficiências, digamos, fisiológicas, é óbvio que isso constitui um problema para a empresa e para o país. É esse prisma que normalmente... não é, portanto, verificável, e não é só no aspecto de produtividade ou aspecto de rentabilidade. É também porque a saúde, todos nós sabemos que quando temos, portanto, os cuidados de saúde que vai, digamos, entroncar na Declaração de Direitos Humanos e não só, e na Organização Mundial de Saúde, vai, digamos, fazer com que as pessoas tenham um maior grau de felicidade. E penso eu que o bem-estar do governo é proporcionar a felicidade e o bem-estar, digamos, aos seus concidadãos. Por isso é que se diz que o direito à saúde não pode ser um direito de classe, mas um direito de cidadania. Sobretudo. Portanto, essa é a questão, digamos, que se deve pôr. Portanto, a questão do custo ou não custo é uma questão que tem que se relativizar em detrimento. Mas como em tudo na vida, eu penso, quer dizer, Portugal tem dado provas de que efetivamente não gosta de trabalhar na prevenção, porque estas questões dos incêndios, se nós tivéssemos uma questão de prevenção, se calhar não haveria tantos incêndios, nem tão graves. E na saúde, se calhar nós fizéssemos uma boa saúde primária, se calhar não tínhamos problemas tão graves. É óbvio, ao longo da vida e particularmente embora a esperança de vida tenha crescido, à base também de muito medicamento, penso que a esperança média de vida tem crescido fundamentalmente, não é, a minha opinião pessoal, não tem muito que tem a ver necessariamente, mas a principal base, na minha opinião, tem a ver com, portanto, há 50 anos não tínhamos as águas misturadas as águas pluviais com as águas sanitárias. E não, isso não é? Pronto, também já não é assim. Sabemos tratamento, os químicos. Exatamente, a alimentação, sabíamos que a nossa geração de criança, que era uma alimentação muito mais eficiente, portanto, quer dizer, quando se proporciona uma melhor, portanto, alimentação, quando se proporciona, portanto, acho que vê-se hoje uma coisa, ao problema de jovens, é uma coisa que se vê logo. Claro, mas uma coisa é, depois tu chegares aos 70, aos 60, aos 70, 80, 70 anos, vamos falar aqui no marco dos 70 anos, chegas aos 70 anos e, digamos, para te manteres num nível de saudável, num nível razoável, tu consomes muitos medicamentos. Quer dizer, sim. Eu sei que a tua opinião é diversa dessa. Tu não és exemplo para a maioria, porque tu és um homem razoável. Em termos és um homem razoável em termos de consumos alimentares e até da própria vivência, até da própria vida. Mas tu não és a maioria, ou não fazes parte do núcleo da maioria. E quando a maioria consegue um aumento de vida, um aumento de esperança de vida, na base do consumo de medicamentos. Não é? E isso faz uma pressão enorme sobre o consumo de saúde, vamos chamar assim, em Portugal. E faz a pressão sobre o PIB, sobre a parte do PIB que é afeta digamos à saúde. Mas é exato, claro, há uma parte da saúde que tem que ser cada cidadão per si a tomar consciência. E eu acho que agora... É isso que nós... Eu acho que isso é o trabalho que falta fazer. Eu acho que o Ministro, digamos, quando agora fez na questão do sal e na questão do açúcar, é, digamos, um primeiro passo, porque nós estamos com uma população de 10 milhões, temos cerca de 1,3 milhões de diabéticos. Nós estamos a falar que, portanto, chega-se aos 60 anos, a população dos 60 anos, estamos a falar à volta de 30% a 40%, digamos, de diabéticos. Portanto, quer dizer, ou seja, isso é a
hábitos alimentares de sedentarismo, mas fundamentalmente hábitos alimentares, que, digamos, ao longo dos anos, por uma falta de sensibilização, e leva as pessoas com todos os... Não é só os custos, é que as pessoas têm que se convencer que realmente, para além dos custos, é o problema das retinopatias, portanto, é o problema do problema dos rins, é o problema das amputações, que as pessoas podem realmente sofrer. E as pessoas têm que, eu, para não falar, eu não sou dessa área, mas estou a dizer pela sensibilidade, se as pessoas chegam aos 60 anos, a maioria das pessoas ou estão com hipertensão, fundamental derivado de anos e anos a comer, portanto, comidas com sal, ou estão digamos, com colesterol, que, portanto, com gorduras saturadas, durante anos, ou estão, digamos, com diabetes, e aqui temos um naipe, digamos, de uma boa porcentagem das doenças. E isto compete às pessoas estarem esclarecidas. Claro que, obviamente que a classe, digamos, da saúde deve, digamos, informar as pessoas e para que elas fiquem... Mas isto é um problema que não se pode, cada pessoa de per si não pode deixar ao arbítrio dos outros. É a própria pessoa tem que, digamos, conhecer, senão quer... É que não é só uma questão de... É por isso que eu te dizia que é um problema sério deste país, é a questão da prevenção. E a prevenção faz-se através até também de campanhas de sensibilização. Exatamente. Elucidação. E, claro, quanto mais tarde, pior, porque é mudar hábitos. E mudar hábitos enraizados é terrivelmente difícil. A partir da escola primária, é terrivelmente... São os grandes dinamizadores de uma boa informação, são as nossas crianças. Sim, senhor. E isso, infelizmente, é uma área que ainda que é necessário desenvolver para que haja um crescimento mais saudável, porque nós, os pais, temos uma tendência enorme de levar os meninos para os fast food, porque é a maneira de os agradar, porque a publicidade leva-os a ir para o fast food. Se for uma vez por ano, não fica mal. Agora, regularmente, é que uma pessoa vai ver que aquilo tornam-se autênticos santuários da alimentação de muita juventude. Eu vou dizer uma coisa que não é minha, portanto, e sei que isto não é, enfim, não poderá não ser muito agradável de muitas pessoas ouvir, mas isto é a Organização Mundial de Saúde, que há cerca de um ano e meio disse que os chamados, portanto, produtos, digamos, aquilo que se mantém por enchidos, provoca cancro. Foi a Organização Mundial de Saúde que disse para o mundo inteiro, disse a Portugal. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, é a Organização Mundial de Saúde que o disse, e, portanto, quer dizer, eu compreendo que haja, portanto, os interesses económicos, mas, quer dizer, é a Organização Mundial de Saúde, não sou eu, porque eu não tenho conhecimentos para dizer se é verdade ou se é mentira, mas é uma realidade. A sustentabilidade está nas nossas mãos. Portanto, claro, somos capazes de separar ou de iniciar. Já não estamos em idade de começar uma vida nova relativamente aos nossos... Não é no outro caso que tu foste, a partir de uma determinada altura, começaste a ter uns bons hábitos alimentares. Eu ainda continuo a manter os maus hábitos alimentares. Eu francamente, a minha elegância, a minha forte elegância. Francamente, eu portanto, não estou agora no meu caso pessoal, não interessa muito, mas pronto, se servir de alguma coisa. Eu fui, portanto, há cerca de 3, 4 anos, que eu fui a ver uma consulta de oftalmologia, numa só para ver a graduação de lentes, e saí de lá com a informação, portanto, que eu estaria com diabetes, e fiquei um pouco estupefacto. Claro que fui tirar as análises, realmente estava com 7,7 a glicémia. Obrigada. E, portanto, quer dizer, depois a seguir tinha que tomar metformina e mais os medicamentos, não sei quantos mais. E eu decidi, portanto, não tomar medicamentos nenhuns e, portanto, começar a fazer uma alimentação extremamente mais regrada, digamos, sem grandes conhecimentos, mas pronto, disse ao médico, mesmo ao médico, eu vou tentar a minha sorte, vou ver como é que as coisas funcionam ou não funcionam. O certo é que passados 6 meses ela passou de 7,7 para 5,9 e passados 6 meses passou para 5,7 e os 6 meses para 5,6, onde está estabelecido há cerca de ano e meio. Não tomei qualquer tipo de comprimido, portanto, e pronto, é uma questão agora de manutenção, de
de manutenção. É possível as pessoas, de facto, fazerem alguma coisa. E tornarem sustentável um sistema aqui de atenção que no caso o custo em Portugal com os diabetes, aliás, o sexto medicamento mais vendido no mundo tem a ver com 3 mil milhões de euros, não é? O custo em Portugal da diabetes. À volta de são à volta de 1.000 milhões de euros com diabetes. Eu acho que eu ouvi frutos. Ora bem, agora há outra questão também que veio para a praça pública nos últimos tempos e que tem a ver com a DSE. A DSE é uma associação de defesa da saúde dos trabalhadores do Estado, que é de facto uma entidade que goza de boa saúde financeira. É sustentada pelos descontos dos trabalhadores para a Segurança Social, para a DSE, dos trabalhadores da função pública, e que de facto representa hoje o maior contribuinte para que a saúde em Portugal, a saúde privada em Portugal seja viável. Será assim? Pois, essa é a questão que eu ponho. Porque de facto a saúde privada em Portugal vive muito das convenções que tem com o Estado, porque se o Estado não se tivesse deixado aprisionar pelas grandes marcas e pelos grandes interesses privados em vários setores da saúde, nomeadamente nos meios de diagnóstico, análises clínicas, estou a falar de análises clínicas, estou a falar dos radiologias e dos grandes grupos de radiologia, estou a falar também da hemodiálise. Se o Estado não se tivesse deixado aprisionar de uma maneira quase insana, porque estes chegaram a ter o controle de cerca de acima de 90% destes mecanismos, e depois hoje, cada vez mais, a saúde vive de análises clínicas, aquilo que nós chamaríamos o médico João Semana já não existe, já não temos médicos que fazem a auscultação, já não temos médicos que olham para o doente e veem se ele tem ou não tem qualquer problema de saúde. A primeira coisa que ele faz é mandar fazer análises clínicas, manda fazer raio-x, ecografias, taques, essas coisas todas. E, portanto, isto torna a tal sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, peca também porque não comporta tudo isto. Eu lembro-me perfeito, porque na altura estava um bocado ligado ao setor da saúde, lembro-me do Correio de Campos ter tentado pegar em alguma coisa disto para controlar, mas foi sistematicamente boicotado ao nível das comunicações sociais, porque os lobbies internacionais, que normalmente, na altura, estava a haver uma certa concentração, havia uma compra, aliás, havia grupos económicos a comprarem os grandes laboratórios, a comprar as grandes marcas, os grandes nomes do diagnóstico em Portugal, e, portanto, o Estado deixou-se aprisionar, porque libertou isto para o privado. Não será que a mesma coisa vai acontecer com a DSE, ou que estará a acontecer com a DSE quando, por exemplo, se nós tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde onde a DSE fosse mais um elemento, mais um contribuinte, não teríamos uma melhor saúde? A questão, penso que tem que se fazer, digamos, 3 perguntas e depois a seguir eu direi, digamos, se realmente, portanto, são os beneficiários que sustentam, portanto, a DSE, tem que se fazer uma pergunta. O que é que, digamos, porque é que ela tem que ser, porque é que é o Ministério da Saúde, portanto, a decidir, a analisar, a determinar, portanto, a forma de organização, portanto, quem são os seus dirigentes e a decidir realmente no sistema de convenções. A pergunta tem que se fazer, porque se realmente... Mas essa é a mesma pergunta que fazem, desculpa lá, é a mesma pergunta que fazem, porque tu também és tu
enquanto privado, não é? Que contribuis para o Serviço Nacional de Saúde através das descontos sociais e dos impostos, não é? Sim, mas e quem manda nisso é o Estado. Sim, não, mas a questão é diferente. Está bem, mas isso é um seguro que realmente, portanto, gerido pelo Estado. Se e o da ADC também é o seguro. Não, se realmente é sustentado, então pode ser uma organização completamente, digamos, dos seus. E eles é que decidem o que querem e o que não querem. Sim. Mas não é assim. Quer dizer, quem de facto, a questão é esta, se realmente é sustentado pelos seus beneficiários, a pergunta que se pode fazer é o que é que de real nos está a fazer o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa no meio, portanto, e a decidir, ainda por cima. A segunda questão que se pode pôr é esta. Eu acho que essa questão é uma questão. Pá, alguém tem que estar a controlar isso. Quem? Quem poderíamos lá? Tal e qual como uma organização que tem um seguro privado, ou uma organização privada. O Estado não é alguém que vai para lá. Mas porquê é que tem que ser uma entidade? Os próprios beneficiários que constituem-se a associação elegem. São os eleitos. Mas constitui-se e não tem que dar satisfações a ninguém. Eles são constituídos como associação. Pois, mas não tem que ter mais ninguém, não tem mais nada a decidir, penso eu. Sim. Pronto, a pergunta que se põe é essa. Se realmente são tão. Portanto, se realmente é totalmente autónomo do ponto de vista financeiro, porque é que há de ter, digamos, uma organização a tutelar? Porque é que realmente. Esta é a primeira. A segunda pergunta é esta. Há algum seguro de saúde que cobre, portanto, aquilo que efetivamente é descontado com essa importância, algum seguro de saúde privado que faça pelos valores de descontão? Quer dizer, qualquer cidadão de Portugal e quer estabelecer, portanto, um seguro de saúde privado, vai a qualquer companhia, alguma é capaz de fazer aquilo que tem, portanto, digamos, que tem, portanto, o serviço ADCE? É capaz de se encontrar? Encontra-se? Até relativamente mais baratos. Chegas a uma altura e eles desligam contigo. Pronto, eu não conheço. A ADSE vai-te até à morte. Pronto. E os outros seguros de vida vão até os 75 euros, embora até sejam ligeiramente mais baratos. Com uma, eu não diria uma desvantagem, até são ligeiramente mais baratos. Agora, se tu fores um consumidor consecutivo de algumas. Eles andam conhece algum seguro em que 770, digamos, portanto, pessoas descontáveis que deem para 1.300.000? Como assim? Desculpa. Conhece algum seguro de saúde em que tenham 700.000 pessoas a descontar e que deem para 1.300.000 beneficiários? O caso da ADC é isso. Pois, mas conhece algum seguro que é capaz de fazer isso? Não. Por isso é que eles pagam muito mais do que pagam para qualquer outro seguro de saúde. Vamos lá, mas lá iremos ver. Ok, isto são duas perguntas. A terceira é, quer dizer, portanto, se é assim tão bom, tão eficaz, porquê é que não torna extensível a todos os portugueses? Mas temos o Serviço Nacional de Saúde que é mais barato. É o seguro de saúde mais barato. Mas porquê? Eu só estou a fazer porquê que não, se é assim tão bom, tão eficaz, e porquê que não tornam extensivo, portanto, digamos, a todos os portugueses? São direitos, digamos, de cidadania. Quer dizer, não é propriamente barato. Vamos lá ver o seguinte, vamos entrar agora... Não é propriamente barato. Ora bem, sabes que vamos lá ver a Segurança Social, para a ADSE, tu tens um desconto na ordem dos 12%. Não, são 11, mais 3, são os 3,5% que mais são os 3,5%. Os 3,5% é que paga a segurança. E é um valor superior ao valor que tu pagas para qualquer. Ok, vamos lá ver. Eu só pus 3 interrogações. Agora vamos responder a. Eu só pus 3 interrogações e ficará para quem, digamos, portanto, se quiser convencer. Eu só sou o contraponto, não é? Exato, mas eu só pus 3 interrogações e agora ficará as coisas. Vamos lá ver, de analisar mais algumas coisas para ver efetivamente as conclusões a que se possa chegar. Em 2008, isto são dados do professor António Ferreira, que foi presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, e, portanto, além disso, professor catedrático, e, portanto, e no seu livro, que é, portanto, sobre a
saúde, que é as reformas do sistema de saúde, e o prefácio, por acaso, era na altura, quando ele foi editado, do Ministro da Saúde, que era o Dr. Paulo Macedo, que é atualmente o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, e também, tanto o professor catedrático, o Dr. Agostinho Marques, tanto o prefácio é dizê-lo, e os dados que ele lá põe, isto são dados, digamos, que ele lá põe, e algumas por aquele que é o seguinte. Isto, de certa maneira, agora se tiveres um pouco de atenção em relação às interrogações que realmente foste acabar de dizer. Em 2008 e 2009 foram transferidos do Orçamento Geral do Estado, em 2008, 592 milhões, ou seja, 62,7%. Em 2009 foram transferidos 598 milhões, ou seja, 63,4%. E o que ele diz, é uma palavra, digamos, exatamente dele, que a partir, digamos, do ano subsequente, foi uma forma de empacotamento portanto, da situação. Ou seja, sobre a rúbrica de transferências das entidades patronais, para sustentar, portanto, a DSE, foram transferidos 270,4 milhões em 2011, ou seja, 48,3%. E em 2012 foram transferidos 193,6%, ou seja, 42,3%. Ou seja, para além, digamos, daquilo que as pessoas descontavam, portanto, estamos a ver verbas desta dimensão. Ora bem, são verbas, estamos a falar de 60%, em 2060 e 2% e 3% em 2009, estamos a falar de 48% em 2011 e 2012, estamos a falar, portanto, de verbas dessa natureza, e que, no caso de 2012, apesar, digamos, destas transferências, mesmo assim, são dados, digamos, foram, portanto, 33,8 milhões de euros, cujos custos foram superiores às receitas. Ou seja, ele diz, portanto, isto é, digamos, portanto... Mas isso, há aí uma questão que é esta. A partir de 1990, volta dos anos 90, o governo Cavaco Silva, foi determinado que os trabalhadores da função pública teriam o comportamento análogo aos outros trabalhadores do setor privado. E, portanto, os seus descontos, que na altura eram 10%, passaram para o 11 e estão iguais. Passaram para o 11%. E passaram para a DSE mais 2%. Na altura 2%. Exato. Eu acho que são 3,5%. E, portanto, eram as transferências que o Estado estava obrigado a fazer, como as empresas também estão obrigadas a fazer transferências para a segurança social relativamente aos seus trabalhadores. Também o Estado ficou obrigado à transferência do Orçamento Geral do Estado para a ADSE de algumas dos seus trabalhadores. O problema é que durante muitos anos, não sei quantos, mas durante muitos anos, essas transferências não foram feitas. E tornou a ADSE muito difícil, não é deficitária, muito dependente do próprio Estado. O primeiro-ministro a tomar conta e a tentar mexer um bocado nisto foi o José Sócrates, quando ele começou a reduzir o número de sistemas de saúde que o Estado comportava, que era do Exército, era da PSP, era de tudo isso. Tentar concentrar tudo na ADSE, porque assim as transferências seriam todas, e a dimensão em economia fiscal tornava isto tudo mais relativo, porque tu dizes bem, são 700 e tal mil a descontar e 1.300.000 porque são os familiares, os outros também é a mesma coisa, porque tu se descontas para a segurança social, és só tu a descontar, a tua mulher no trabalho, ela tem direito como tu. Percebes? Mas é que... Portanto, a ADSE acabou por ser um mal menor. O problema é que a ADSE, e isso é uma discussão que é preciso ser feita, e que eu acho que tu estás a fazê-la de uma forma que pode ser, que é correta e que é a correta, que é na questão da ADSE ter tornado o grande meio de sustentabilidade da saúde privada em Portugal. Pois, essa depois é uma coisa. Mas não é só essa questão. Essa é a questão realmente subsequente.
A questão é de que, como se prova pelos números, quer dizer, pronto, depende agora, digamos, estamos a falar em 2012, 2013, portanto, a questão é que temos que tomar aquela decisão um bocado, também é um bocado da saúde privada, É que ninguém quis pagar por causa dos privados, que é aquilo que tu estás a querer pegar, e que eu acho que é uma discussão que depois tem que fazer. Não é só essa questão. A questão é que aliás, isto é o que o professor António Ferreira é que repara o seguinte, como tu pudeste verificar, que estamos a falar reparem, 60% de 2012, aliás, não estou, e vou já, digamos, dar mais uma vez, para certificar que não é bem, na minha opinião, portanto, em substância aquilo que possa estar a manifestar. É que, repara, estamos a falar em valores de 62, 63% de um ano e no outro. Ou seja, estamos a falar em 592 milhões. Quer dizer, para pagar os custos do ano. Para pagar. Pronto, vamos pegar. Mas fazer. Repara o seguinte, os custos totais em 2012 foram 442 milhões de euros. Para que a ADCE, repara, o que significa mais 106% do que aquilo que realmente os contribuintes fizeram. 106%. Ou seja, portanto, os custos são superiores em 106% em relação digamos, aos descontos. Sim. E para que fosse, digamos, totalmente, digamos, equilibrada, era preciso, portanto, um desconto na ordem de 6 a 7%. Isto, repara, estes valores que aqui estão, portanto, não são meus, digamos, do professor que, obviamente, se há pessoas que conhecem, portanto, o sistema por dentro e por fora, e, portanto, falam com conhecimento de causa, não há a menor dúvida que o professor António Ferreira, pela experiência que tem, e que realmente tem lá. E mais, depois a seguir, porque, quer dizer, o que se pede, ele combina com isto, entre vários partes disto. Não resta, perante estes números, repare, pelas transferências que se foram, representar 60% e 40%. Digamos que, repara, custou mais 106%, que para ser viável tinha que se contar 6 a 7% anual. E depois há uma questão, é que o crescimento das despesas com a saúde são, de facto, portanto, na ordem mais à frente, se pode verificar, na ordem de 35% para o setor, o setor dos custos, portanto, do regime convencionado aumentou nos últimos 5 anos 57,5% e no livro 35%. Ou seja, digamos, a progressão dos custos é realmente muito mais elevada do que, portanto, a capacidade, digamos, se quiseres, contributiva. E repara o seguinte, ele repara, perante estes números, repara, porque digamos, ele diz mesmo assim, não resta alternativa. Isto pronto, eu estou digamos, a repetir exatamente. Não resta alternativa que não seja extinguir a ADCE, mesmo perante a oposição de interesses eleitoralistas ou corporativos de diferentes partidos políticos, a pressão da organização representativa de funcionários públicos e a ações dos lobistas dos grupos económicos que possuem negócios no setor privado. Isto é, textualmente. Não, mas isso é, de facto, o caminho. É o caminho. Porque o que está a acontecer é que muitos trabalhadores do Estado recorrem ao Serviço Nacional de Saúde para terem serviço de qualidade e com custos menores e não pagam o Serviço Nacional de Saúde. Porque quem paga, quer dizer, quem fica com a receita é a DSE, que não contribui depois para o Serviço Nacional de Saúde. E isso é um erro que aconteceu, e por isso é que eu estava um bocado a falar que quem quis pegar nessa questão de que a ADSE, os serviços de saúde que havia à volta dos trabalhadores do Estado, fossem concentrados num único organismo e que fossem depois todos integrados no Serviço Nacional de Saúde. Só que isso não lhe foi permitido, porque o Serviço Nacional de Saúde ficava muito mais bem servido em termos de receitas, porque tinha estas receitas da ADSE, e então tornaria o serviço privado de saúde como um serviço complementar. O que ele hoje está, repara uma coisa, quer dizer,
É uma coisa impressionante, eu já digo isto há muitos anos. Tu vais ao serviço privado, não é? E estás lá o dia inteiro e reclamas, e pagas. E vais ao serviço público, estás lá 3 horas e reclamas e não pagaste 20 euros, pagaste... Como é o caso da Legionela, se aquilo fosse num serviço privado, havia televisões a fazer programas a toda a hora e momento. Mas como é num hospital público, tu tens falam naquilo no jornalzito, dão um espaçozinho de 30 segundos e não falam mais. Portanto, esta é que é a grande diferença. É que o Estado não é capaz de fazer lobbying para que os seus argumentos enquanto prestador de um serviço fundamental para o país sejam o mais correto, não é? Eu como disse ao princípio, quer dizer, a saúde portanto, é multidisciplinar e, portanto, como o senhor aqui eu, em relação à eficácia e eficiência, eu apenas, portanto, eficiência no sentido aliás, eu considero que os serviços de saúde, genericamente, prestam um serviço de ótima qualidade. Genericamente, talvez os prazos, digamos, das consultas, mas francamente, e acho que em relação, como disse há um bocado, aos meios que detêm, acho que tem uma classe profissional que realmente desempenha cabalmente, digamos, a sua função. Porque, como ficamos há um bocado, quer dizer que quando falamos de 9,5% do PIB, mas quer dizer, mas se formos a ver o dinheiro que uma Suécia gasta com um número de pessoas, quer dizer, não há comparação possível. Portanto, acho que existe uma grande eficácia e eficiência e até digamos, portanto, eu penso genericamente, pela experiência que tenho, mas não estou à altura há pessoas mais indicadas para falar sobre... Tu podes falar à vontade como utilizador. Pois, mas não tenho, repara, eu acho que digamos, as classes profissionais estão mais à altura para, digamos, para poder falar sobre a questão que se põe aqui é, digamos, portanto, a sustentabilidade económica, portanto, digamos, o custo económico, a sustentabilidade financeira e, portanto, a questão, digamos, porque a questão é o seguinte, portanto, a ADCE, como se viu, quer dizer, ela é em parte, e há aqui uma questão, porque a questão que se põe é esta, os números que dizem, ela é sustentada somente pelos seus beneficiários, ou não é? Como se vê, aqui, por aquilo, pelo menos com o professor António Ferreira diz, é que, portanto, são precisos um desconto de 6 a 7%. E fora a exponencialidade de custos. É o valor da questão. Não, isso é limitável. Estão ali 452, aliás, estão transferidos. Agora, foram transferidos, digamos, portanto, ele diz, portanto, foi, digamos, o encapotamento, é mesmo o termo que ele utiliza, é o encapotamento quando deixaram transferências do Orçamento Geral do Estado e passaram a ser, portanto... Olha a questão que agora se colocou quando o Presidente da ADC veio dizer que tem que reduzir os custos desta natureza. Porque é exponencial. Ora bem, a questão que se põe é que, ele depois combina com aquilo que lá está, é de que se realmente há uma contribuição do Estado para um seguro privado, então o problema é, digamos, os outros contribuintes que pura e simplesmente pagam, mas não têm acesso a ela. Claro. Olha, é um bocado isso. E agora tiveste razão, estiveste muito bem agora. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Só para terminar uma coisa, isto é mais um dado. Quer dizer, se não for, no fundo, e há aqui uma coisa que é importante, nos Estados Unidos, ela é cara, isto é uma coisa, ela é cara, mas é viável porque são 300 milhões de tanto, não cabe. O problema em Portugal é isto, é ser seguro. Mas 50 milhões estão fora do sistema. Mas era bom. Ou seja, 20% estão fora. Agora, em Portugal o problema é este, é que Portugal são 10 milhões, é um mercado estreito. Claro, mas e desses 250 milhões restantes, só 50 milhões provavelmente é que usufruem de uma boa... Mas o problema é que nos Estados Unidos ela é cara, mas é viável, embora não seja para todos. O que estou aqui em Portugal, porque tem um mercado largado, aqui em Portugal são 10 milhões de pessoas. E 10 milhões de pessoas é um mercado estreito. Quer dizer, portanto, o problema é que a ADCE são 1.300.000. Se a ADCE, portanto, deixar portanto, de ser sistema, digamos, privado de saúde, embora
embora entre comas, não é? O que se poderá concluir é que os seguros, e segundo é ele que conclui, não sou eu, obviamente, mas também chegaram a uma conclusão, é de que, portanto, a fatia que ficaria para a economia privada sustentada ficaria na margem de 5%. O que é? Mas isso são outros motivos, são outras. O tempo chegou ao fim, ou está a chegar ao fim. Eu queria, antes de acabar, queria falar aqui de 3 temas de Gondomar, porque nós estamos em Gondomar e Gondomar está no nosso pensamento. Há 3 questões das quais eu gostaria de falar, 2 delas que não são nada agradáveis. Uma é o aumento do IMI, efetivamente é algo que não era suposto acontecer, o aumento da taxa de IMI. As taxas de saneamento que estão a ser, ou que se pretendem cobrar aos gondomarenses, acho que é um exagero. Acho que a Câmara Municipal tem que fazer algo para que, embora esta Câmara não tenha sido achada para a definição dos valores, mas eu acho que tem matéria bastante para negociar as taxas de saneamento, que são exacerbadas, são incomportáveis para a grande maioria das bolsas dos gondomarenses. A terceira, e esta já numa já muito mais positiva, muito positiva, é a continuação do projeto da Rota da Filigrana, que, tanto quanto julgo saber, ganhou contornos internacionais ao ser apresentada fora do país e já tendo hoje algum sucesso com a visita programada de turistas a visitarem as empresas ou as fábricas dedicadas à confecção e à produção de filigrana. O filigrana é um produto que nós temos que valorizar e eu acho que a Câmara, ao fazer esta projeção internacional, está a fazer algo de muito satisfatório e que agrada aos gondomarenses e que provavelmente será um benefício para todos nós, porque poderá pôr-nos na rota do desenvolvimento económico. Mas gostaria de chamar a atenção para a questão do IMI e do saneamento, porque são duas notas pouco abonatórias do atual Executivo. Muito boa noite, foi um prazer estar convosco. Pensar Política volta para a semana. Obrigado, Sr. Horácio Cunha, por estar aqui conosco. Já que agradeço. Muito obrigado.